no Jornal da Manhã a participação de Rodrigo Constantino. Constantino, o Supremo Tribunal Federal julga daqui a pouco se dados sigilosos podem ser usados em investigações sem decisão judicial. Uma polêmica que vem se arrastando já há algumas semanas. O que esperar desse julgamento, hein, Constantino? Olha, Tiago, infelizmente eu acho que não dá para esperar muita coisa boa, não. Tudo indica, conversas reservadas com ministros, que dificilmente vai ser aprovado aí essa questão de mandar diretamente desses órgãos de controle para o Ministério Público essas informações. Veja, eu acho que a gente tem que ter alguma cautela em debater isso, porque de forma abstrata, é óbvio que tem um lado que o argumento defesa do indivíduo contra um Estado mais policialesco é desejável. Ou seja, nós temos nossas informações bancárias, nós temos devemos preservar de alguma forma isso, e um Estado que avança sobre essas informações sem a devida autorização judicial, é óbvio que isso poderia categorizar ali algum tipo de risco às liberdades individuais e tudo mais. Por outro lado, a fulanização desse assunto também levou a mais polêmica, porque todo mundo sabe que, apesar de serem quase 1000 casos envolvidos, a gente sabe que tem um nome ali que se destaca muito mais, que é o de Flávio Bolsonaro, com o caso de Fabrício Queiroz e por aí vai. Então, isso dificulta o debate. Um lado meu mais libertário, que tem urticária a qualquer tipo de Estado controlando demais as nossas vidas, entende o argumento que vai ser usado como verniz por certos ministros que, no fundo, e aí vem o cerne da questão, no fundo a gente entende que não estão ali preocupados demais com as garantias individuais ou com o Estado de Direito, e sim em atacar a Operação Lava Jato, em dificultar a vida dos procuradores e combater a corrupção no país. A gente sabe que alguns ministros ali vêm com uma campanha de longa data de detonar, difamar mesmo todo o trabalho feito pela Lava Jato, e isso não é aceitável. Então, por mais que a polêmica seja boa do ponto de vista jurídico, do debate filosófico sobre até onde vai ou não o papel do Estado, a gente sabe que na prática isso seria um golpe muito duro ao combate à corrupção no país, à própria Lava Jato, e em vários lugares do mundo, hoje em dia, o combate à corrupção se dá por mecanismos de controle automáticos como esses que o COAF, o ex-COAF, exerce. Isso não é uma coisa que afronta de uma maneira que deveria assustar tanto, mesmo os libertários, em relação aos direitos individuais. Agora, essa questão que o Toffoli propõe de modulação temporal, precisa de 8 votos de 11 para passar a valer daqui para frente, não para trás, isso, de novo, é bem assim o jeitinho brasileiro, né? Isso eu acho que não cola mesmo, porque ou pode ou não pode mandar as informações para o MP sem passar antes pelo crivo judicial. Então, essas soluções salomônicas que tentam dar uma resposta à pressão da sociedade, ao mesmo tempo que manter o apreço pelo texto da lei e tudo mais, a questão constitucional, que é o que o Supremo deveria, de fato, se ater, né? Isso aí é uma solução que só vai enfraquecendo, na minha opinião, a credibilidade do Supremo Tribunal como o guardião da Constituição. Então, eu não estou muito otimista, eu acho que será dado um golpe importante hoje ao combate à corrupção. Espero estar errado, mas sem muitas expectativas. E, Rodrigo, depois de uma reunião com o ministro Sérgio Moro, os senadores decidiram patrocinar um projeto de lei para autorizar a prisão, sim, depois da condenação em segunda instância. A votação desse texto deve acontecer hoje na CCJ e também no plenário da Casa. Para você, te parece uma boa notícia? Bom, aí sim, Kalina, aí sim eu acho que dá para alimentar um pouco mais de esperança, né? O STF fez um estrago e tanto com essa questão da votação da segunda instância, com vários votos ali, inclusive o voto que definiu, que foi do presidente da Corte, que não foi um voto eminentemente técnico, foi um voto muito mais político, eivado de sensacionalismo e tudo, e acabou culminando em essa decisão esdrúxula que o Brasil é o único país do mundo que não pode prender em segunda instância. Então, eu acho que cabe, obviamente, aos parlamentares consertarem isso. É um resgate de um projeto de lei de 2018 do senador Lesier Martins, com a relatoria da juíza Selma. Eu acho que é um projeto bom, costurado com o ministro Sérgio Moro, que tinha mandado no seu projeto
de lei anticrime já essa questão da segunda instância, né? Me parece que há robustez jurídica, eu não sou especialista na área, óbvio, mas hoje, por exemplo, tem um texto muito bom no Estadão do jurista Ives Gandra Martins, onde ele diz que seria constitucional, sim, essa decisão prevista pelo Congresso. Ou seja, espera-se, e a bola está com o Congresso, o próprio ministro Dias Toffoli disse isso no final do julgamento, né? E dando a entender, inclusive, que isso não iria ferir, portanto, cláusula pétrea, né? E principalmente sendo da forma que está sendo proposta essa lei agora pelo Senado. Então, eu espero que isso seja aprovado e de forma célere, porque, de novo, há essa questão que o Brasil virou aí uma jabuticaba, um caso único, onde você não pode prender. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tentou ali puxar um outro projeto que seria realmente muito bobo, porque é apenas o texto que já está na lei hoje, prisão preventiva, prevendo isso. Não, o projeto que vai ser votado é muito mais robusto, porque de fato prevê casos mais amplos de prisão em segunda instância, e também não pode ficar valendo, porque tentaram também esse acordo com base no jeitinho ali, ficar valendo só daqui para frente, e aí poupa, por exemplo, outra fulanização, mas poupa o caso do ex-presidente Lula, e isso não foi a princípio aceito e nem deveria, né? Ou vale ou não vale prender em segunda instância, eu acho que deve valer, eu acho que isso não fere cláusula pétrea alguma, e se for aprovado dessa forma, que o ex-presidente Lula volte à prisão. Não vamos fulanizar tanto, mas a gente sabe que isso é o que, no fundo, gera mais polêmica e também atenção da sociedade. Que a atenção da sociedade se reverta, então, em pressão para que os senadores façam a coisa certa.